Doutora Isabela, eu sei que você está no início da advocacia, mas tenho ouvido falar do seu nome, já acompanhando os processos no sistema penitenciário. E o que você tem achado dessa realidade da advocacia? Então, jovem advogada ainda, tenho um ano de advocacia. Sempre digo que a advocacia me escolheu. É, Desde adolescente, eu sempre tive esse senso de justiça. Convivi num meio com algumas amizades um pouco complicadas, mas que eu Aqui mesmo na Santa queria... Maria? Não, eu morava no Riacho Fundo 1. Realidade de periferia e cidade Realidade de satélite. periferia, isso. E ali, né, desde a adolescência, eu fui procurada pela mãe de alguns coleguinhas, porque eu tinha uma situação aquisitiva um pouquinho melhor para ajudar. Então, com 16 anos, eu fui procurada para impetrar um primeiro habeas corpus. Que legal! E dali eu me apaixonei pelo direito penal. Só que fui mãe muito cedo, né? Então, eu tive que dar uma pausa nessa realidade e consegui retomar Mas o um sonho pouquinho. continuava. O sonho continuava. E hoje eu me sinto realizada. Eu posso dizer que mesmo você sendo jovem advogada, eu tenho ouvido aqui relatos da sua atuação lá no sistema penitenciário. E assim, relatos positivos da sua postura, da sua iniciativa, e isso faz toda a diferença na advocacia. Em quem você se espelha, o que você vê quando você vai para atuar lá no sistema penitenciário? Eu tive uma experiência de início como eu fui auxiliar na segunda vara criminal do Novo Gama, onde eu fazia audiências de instrução em julgamento e custódia. E ali, diretamente em contato com o juiz, com agentes penitenciários, com presídio, na real Então, na atuação da vara verdade, criminal. você já tem uma experiência. De fórum. Isso faz toda a diferença. Isso, eu atuava um pouco mais do outro lado, né? Foi o que me fez me apaixonar pela advocacia criminal. Porque eu comecei a ver sentenças ali todos os dias, diariamente. Não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Isso aqui eu bateria assim, isso aqui eu bateria dessa outra forma. Na verdade, a grande maioria das condenações é por uma falta de defesa técnica. Técnica. E aí, por isso que a gente vê tantas pessoas lá no sistema, e a gente costuma dizer que quem está preso lá é preto, pobre, né? Que não tem condições de pagar um advogado. E você dizendo isso, que viveu isso do outro lado, você conhece a realidade e hoje trabalha para impedir essas injustiças. Sim, inclusive eu faço muita atuação da ativa no estado do Goiás, né, ali Novo Gama, Itapuranga, Valparaíso, justamente por conta desse senso de justiça nas varas criminais. Sou voluntária, né, fui voluntária na assistência judiciária. Muito bonito esse papel. E porque eu acho que essa é a função do advogado. Nós temos, e isso me ensina muito, doutor. Por incrível que pareça, eu aprendo muito, porque aí eu lido ali com a real advocacia criminal, aquela das pessoas que não têm condição de pagar e que você tem que ajudar, realmente. É um desespero da família, que ninguém está aqui dizendo que a pessoa é santo ou aquilo, mas ele tem um direito de ter a sua defesa. E é essa a sua visão, né? Essa é a minha visão. É de garantir. Eu sempre tive esse senso de justiça. Então, o meu voluntário hoje, a minha atuação da ativa é justamente por isso. Porque eu quero que a intenção do jovem advogado, né? A gente sai da faculdade com aquela sensação de que tem que fazer justiça. Então, em vez de ficar criticando, eu resolvi pôr a mão na massa. Acaba, doutora, que você pega o processo já numa fase muito difícil, né? Porque todo advogado sabe que é muito melhor trabalhar no processo desde a fase do inquérito, né? Quando chega para você já tendo todos os erros do inquérito, da investigação, de tudo enquanto, lá na frente fica muito difícil, né? Fica complicado, fica mais complicado. É mais fácil trabalhar desde a fase da delegacia, mas é onde você se sente mais desafiado. Você é estimulante, né? Quando você pega já numa fase avançada ou numa fase de recurso, então é estimulante para você pesquisar mais, estudar mais. Infelizmente os absurdos acontecem até mesmo na delegacia. A pessoa prestou um depoimento, o agente, o escrivão, botou aquele no papel, entrega para ele assinar e muitas das vezes ele nem sabe o que está assinando.
porque ele não vai voltar para ler. E aí quando a gente diz só vá à delegacia acompanhado de um advogado, às vezes as pessoas acham que é brincadeira, né, doutora? Só vá à delegacia acompanhado de advogado. Porque o depoimento de delegacia, ele domina o restante do processo, né? Muitas vezes você já está lá na fase de sentença, instrução de julgamento para sentenciar o processo e o promotor vira e fala assim, não, mas lá na delegacia você falou assim. E aí, às vezes, a gente consegue reverter, mas na grande maioria das vezes o que é falado em delegacia acaba predominando a defesa posterior. E o que eu vou falar aqui é muito grave. Tem até delegacias que filmam, mas não disponibilizam toda a filmagem para que o advogado tenha acesso, né? Tem os cortes dos vídeos e só fica aquela parte, ele depois de forma voluntária isso aqui. Mas eu tive uma situação recente como voluntária de um processo que, por conta da atuação de delegacia, eu peguei esse processo já na fase de instrução e julgamento. Tive uma condenação aí de 15 anos por latrocínio tentado. Fiz a apelação e o meu cliente foi absolvido. Porque por conta dos erros de delegacia, né? Não teve reconhecimento formal na delegacia e foi negativa de autoria, absolução. E outra coisa, quando tem o pouquíssimo reconhecimento, é colocado ali todo mundo, cara e crachá ali, é praticamente um idêntico ao outro, né? Uhum. Então é um reconhecimento muito falho que acontece na delegacia. E quem presenciou esse reconhecimento? Só o delegado e os agentes? Isso. E além do que, em momento que a vítima geralmente está fragilizada, principalmente ali em situações de estupro, de roubo, furto não, né? Mas de roubo, que tem aquela grave ameaça, a vítima está fragilizada. Então, fazer o reconhecimento naquela oportunidade chega a ser até, e diante somente das autoridades policiais, né? É arriscado. Doutora, depois da sua formação, que você veio para o mercado, que eu vou considerar um mercado, a advocacia é um mercado. Com certeza. A OAB briga dizendo que não pode comercializar, mas é um mercado, você vende serviço. Você teve durante a faculdade alguma matéria, algum conteúdo específico para técnicas de venda, abordagem, oferecimento de serviço, precificação? Não. Tanto, doutor, que eu optei agora por me vincular em um período, né, em um horário também específico, em um escritório, justamente por conta dessa questão de precificação e de atuação em algumas situações, principalmente na questão das violações de prerrogativa, como atuar quando você tem a sua prerrogativa violada. Doutora, me chama muita atenção essa questão das violações das prerrogativas. Porque nós sabemos que o número de violações é alarmante e nós não temos conhecimento de ações efetivas da OAB, no sentido de, se tem uma violação de prerrogativa, tem um crime, abuso de autoridade. E muitas das vezes o advogado não sabe como agir, né? E esperávamos que a OAB tomasse a iniciativa e oferecesse o ajuizamento da ação cabível. Você viu alguma ação nesse sentido da OAB? Não. Inclusive, vejo muita questão de desagravo, mas nós nunca ficamos sabendo o retorno do que realmente aconteceu naquela situação de violação de prerrogativa. Eu vou falar, se eu tiver a prerrogativa violada numa delegacia, eu não quero desagravo, porque é retornar ao mesmo local e tornar público as ofensas que eu recebi. E isso gera o quê? Revitimização. Não adianta, concorda, doutora? Concordo. Nós esperamos que a OAB pudesse representar o delegado, o juiz, o promotor e cobrar o direito e o respeito devido às prerrogativas. É essa a sua visão? Sim, acredito que só vão diminuir as violações quando realmente tiver uma atuação mais forte, né, doutor? Porque só desagravo tá muito tranquilo aí para as autoridades. Dá nada, né? Não dá nada. Olha só, o que aumenta a sensação, o que aumenta a criminalidade é a sensação de impunidade. O que aumenta o número de violações das prerrogativas é a sensação de impunidade por parte do servidor, seja ele delegado, juiz ou promotor, porque todos eles são servidores. Se a OAB não tiver uma posição efetiva, as violações só vão aumentar. Você concorda? Concordo. Doutora, quando você terminou a faculdade, você teve algum curso ofertado de especialização para ser inserida no mercado, ofertado pela ESA?
Não. Não teve? Não. Já frequentou a ESA? Ainda não. Sabe como funciona? Sim. O que você acha da ESA? Então, a atuação da ESA, não fiz nenhum curso ainda, tenho um curso em mente para fazer breve, mas ainda não fiz. Mas acredito que a ESA, por ser da OAB, ela deveria ser, no mínimo, um retorno das nossas anuidades, né? Não vender cursos. Se ela quer vender cursos, ela deveria concorrer com o Gran Cursos, não pode citar o nome. Perfeito. Mas concorrer com quem vende cursos. Perfeito. Né? Perfeito. Se ela está ali, para os advogados, ela deveria ser custeada com as anuidades que a gente já paga. O que acontece? A ESA foi criada com a finalidade de ser assistencial de formação continuada para a advocacia. Só que ela se perdeu durante o caminho e hoje ela busca uma finalidade lucrativa. Concordo com a sua fala, que ela deve sair da estrutura da OAB, se a finalidade é lucro, e vai para a iniciativa privada. Porque se ela está dentro da estrutura da OAB, custeada pelas nossas anuidades, ela deve naturalmente ofertar alguma coisa para a advocacia. E isso quer dizer ir para a cidade satélite, ofertar curso na ponta e cursos que sejam de verdadeiro interesse da advocacia. Eu tenho dito, doutora, que se a ESA não vier para a cidade de Santa Maria, nós vamos criar um instituto na cidade e nós vamos ofertar cursos aqui na cidade. E olha só, você falou o nome de um cursinho aí. É possível acessar essa plataforma no sábado ou no domingo e você assistir os cursos que lá estão, não é isso? Por que a ESA não pode fazer da mesma forma? Por que ela não pode subir os cursos numa plataforma para que a gente venha assistir? Pois bem, nós vamos fazer isso em Santa Maria. Nós vamos criar o instituto, vamos convidar os professores, vamos gravar essas aulas e vamos subir numa plataforma para que o advogado tenha as aulas na palma da sua mão. Do seu celular ele vai conseguir assistir essas aulas. Vamos encarar isso, doutora? Tamo junto, vamos com certeza.